Paz esteja conosco, nós possamos fazer mais um estudo, uma noite, um dia bem proveitoso. Hoje nós vamos estudar o livro Céu e Inferno, e para isso eu vou trazer uma pequena introdução para a gente ir adentrando essa obra com um olhar cuidadoso. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para mostrar algumas curiosidades. O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, obra de Kardec, foi lançada em 1º de agosto de 1865. Como a gente já conhece um pouco de Kardec, a gente vai lembrar que toda vez que ele vai lançar uma obra, ele vai publicar uma obra, ele anuncia na Revista Espírita, mas ele tinha o costume de anunciar várias obras que ele achava pertinente e interessante, né? Ele não fazia só a propaganda, digamos assim, a divulgação das obras que ele produzia, juntamente com a espiritualidade superior. Mas ele também indicava muitas obras. E ele tinha uma seção na Revista Espírita que ele chamava de notícias bibliográficas. E ali ele mencionava um livro ou outro, fazia um breve comentário. O Céu e o Inferno, ele foi anunciado em julho de 1865, justamente nessa coluna aí, nessa seção, digamos assim, da Revista Espírita, né, com o anúncio seguinte: em fase de impressão, ou com lançamento previsto para o dia 1º de agosto, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Um volume grande em formato 12, que não sabe qual é exatamente, né, a gente tem só a ideia pelos facsímiles que a gente vê, né? O preço é de 3 francos e 50 centavos. Pelo correio seria de 4 francos. Passa-se 2 meses e ele, mais uma vez, em setembro de 1865, em notícias bibliográficas, ou seja, na mesma sessão, ele volta a anunciar. Só que dessa vez ele anuncia que já está à venda. O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corpórea à vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, etc. Seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte, por Allan Kardec. Ou seja, aqui é praticamente a folha de rosto, né? Ele está praticamente colocando aqui o que já está na folha de rosto. Ele está fazendo uma prévia aqui. E é interessante que ele vai falar um pouco da obra aqui para a gente ter uma ideia do qual é o conteúdo dela. E ele começa assim: como não nos cabe elogiar nem criticar esta obra, limitamos-nos a divulgar o seu objetivo, reproduzindo um extrato do prefácio. Ou seja, é no prefácio que a gente vai ver qual é o objetivo da obra. Então, ele vai trazer logo em seguida o prefácio, quase que na íntegra, né? Um extrato, um resumo, mas é um resumo um pouco extenso, né? E no final, ele vai trazer a tábua das matérias, né? Se a gente for traduzir literalmente, né? Ou o índice. Eu suprimi essas duas partes porque a gente vai explorar isso no decorrer do estudo. A gente vai ver justamente o prefácio, que vai ser o alvo, é, o objeto do nosso estudo, para iniciar a obra. E antes disso também a gente vai ver o índice. Depois que ele coloca o prefácio e o índice, tem essa nota no final: Conversas familiares sobre o Espiritismo, por Madame Émile Collignon, de Bordeaux. Quem não lembra de Émile Collignon, que foi a médium, né, da qual
Rustem se utilizou para escrever a obra Os Quatro Evangelhos. Para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez o nome dessa médium, ou que estão ouvindo pela primeira vez Rustem, isso fica para uma próxima oportunidade, não é o caso aqui, né? Cena dos próximos capítulos. Estamos iniciando ainda, né? Estamos andando, muito embora nos bastidores a gente pode fazer uma dissertação um pouco mais longa, mas vamos continuar aqui com o objeto do nosso estudo. Então, essas conversas familiares sobre espiritismo, que foi uma mensagem através da Madame Emile Collignon, diz assim: é com prazer e dever que chamamos a atenção dos nossos leitores para esta brochura, que apenas anunciamos na nossa última edição e que inscrevemos com satisfação entre os livros recomendados. Trata-se de uma exposição completa, embora resumida, dos princípios verdadeiros da doutrina em linguagem familiar, ao alcance de todos e em formato atraente. Analisar esta obra seria analisar o livro dos espíritos e dos médiuns. Portanto, não recomendamos este opúsculo por conter ideias novas, mas como um meio de propagar a doutrina. Então, mais uma vez, né, a gente vai lembrar que. Porque, assim, quando a gente vai analisar. Mas quando a gente vai analisar, assim, com cuidado, as obras de Kardec e os anos de lançamento, é aquilo que a gente já havia comentado, dá a impressão que ele lança um livro, daqui a pouco ele lança outro, e daqui a pouco ele lança outro. E o que às vezes nos leva o raciocínio? De que ele pensa num livro só naquele período. Aí, quando ele publica um livro, aí, a partir da publicação daquele livro, ele se ocupa para escrever o próximo. E quando a gente observa, né, a organização com que Kardec está trabalhando, a gente percebe que não é assim. Ele não é um escritor de livros numa sequência. Sequência que eu falo, numa série, né, que ele vai aprontando como capítulos de uma novela. Ele vai amadurecer essas ideias. Por isso que agora, quando a gente vai ver essa mensagem, né, que fala, recomendamos este opúsculo não recomendamos este opúsculo por conter ideias novas, mas como meio de propagar a doutrina. Por quê? Porque essas ideias que ele está trazendo aqui nesse livro já são amadurecimento da teoria e prática no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns. Então, ele está preparando toda uma base, né? E a gente está falando hoje de céu e inferno, mas toda essa base foi um preparatório para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é um código de moral universal, como ele chama. Mas se a gente for analisar, o próprio céu e inferno é a prática dessa moral. A gente vai observar agora no índice. No índice, a gente vai ter o prefácio, e depois nós temos primeira parte, doutrina, e logo em seguida nós temos a segunda parte, exemplos. Então, nessa primeira parte, doutrina, eu preparei esse material aqui, que já foi fruto de uma pesquisa, porque a proposta nossa aqui é trabalhar essas obras fazendo o link com toda a codificação. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, porque eu estava conversando com um amigo, né? Porque a questão é que a gente sempre fala, tem que primeiro estudar o livro dos espíritos e o livro dos médios para ter uma base, saber o que é o espiritismo para depois estudar as outras obras. Mas alguém pode questionar assim, poxa, mas vocês estão estudando todas as obras ao mesmo tempo. Não deveria ficar estudando só os dois primeiros livros, digamos assim.
Bem, a gente parte do princípio que se a gente for estudar primeiro o livro dos Espíritos, depois o livro dos Médiuns, com um tempo que a gente tem, que a gente faz esses estudos quinzenalmente, uma semana sim, uma semana não, nós levaríamos muito tempo para acabar a primeira e a segunda obra. E toda vez que a gente fosse estudar uma obra, não tem como você não fazer o link com a Revista Espírita e com todas as outras obras. Então, nós fizemos esse formato de estudo que a cada dia da semana, começar pelo domingo até a sexta, a gente se ocupa de um livro, né, a cada dia da semana. Lembrando só que são 6 dias, né, porque a gente só não estuda no sábado. Aí alguém pode perguntar, mas são 6 estudos, tem 5 livros fundamentais. É porque nós incluímos a Revista Espírita. Então, é uma forma de a gente começar pelo Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, aliás, Livro dos Espíritos, Revista Espírita, Livro dos Médios, o Evangelho, Céu, Inferno e a Gênese. Então, amanhã nós encerramos a semana com a Gênese, porque a gente vai fazer esses links. Então, aqui nós preparamos esse resumo de onde é que está a fonte dessas comunicações. Não só das comunicações, mas de todo o livro do Céu e o Inferno. Então, se houver alguma incorreção, né, porque a gente pode ter até equivocado aqui, vocês podem nos ajudar colaborando também, indicando, né? Nós já recebemos alguns feedback lá no canal do YouTube, de algumas pessoas chamando a atenção que alguns slides estão, às vezes, pela edição, né? Sai uma coisa aqui ou outra ali, incorreta. Então, a gente vai consertando isso ao longo do percurso. Mas, olha, a primeira parte, que trata da doutrina, né, ele vai falar no primeiro capítulo o futuro e o nada. Na apresentação que nós fizemos do Céu e Inferno, nós vimos, nós trouxemos todo o livro dos Espíritos, fazendo link, né, com o próprio o livro Céu e Inferno. Então, a gente vai encontrar no livro dos Espíritos, nas duas questões, 958 e 959, a base para o aprofundamento desse capítulo. O capítulo segundo, O Medo da Morte, no livro dos Espíritos, questões 941, 942, Revista Espírita, fevereiro de 65. Então, isso daqui é um material que a gente deixa para que vocês possam também conferir, ler, né, meditar e fazer a ponte com esse capítulo segundo, O Medo da Morte. Então, já no livro dos Espíritos, ele explora isso, na Revista Espírita, fevereiro de 65 também. No capítulo terceiro, que ele vai estudar o céu, né, depois você tem na Revista Espírita, março de 65. No quarto capítulo, o inferno, e no quinto, quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão. A gente não vai aprofundar essas questões do que ele trata ou deixa de tratar, porque não é o foco hoje, né? A gente vai fazer isso ao longo do estudo. Mas lembrando que quando ele traz esses capítulos falando do céu, do inferno, ele vai mostrar como é que a igreja ou como a religião dogmática ela trata essas questões. E, e no capítulo 5 ele faz um quadro comparativo do inferno. Ele traz o inferno que a igreja apresenta, ele traz o inferno pagão, né? E quando a gente começa a estudar, a gente percebe que o inferno pagão é, tem é mais caridoso, digamos assim, do que o próprio inferno, né? Daquele que se diz cristão. Então, ele faz esse comparativo e depois ele coloca como que a doutrina espírita enxerga essas temáticas. Então, o purgatório, nós teremos no Livro dos Espíritos, questão 1013, e um artigo na Revista Espírita, setembro de 63.
No capítulo sétimo, Doutrina das Penas Eternas, nós temos 5 itens, digamos assim, né? 5 partes. E nessa segunda parte, essa temática vai ser desenvolvida lá também na questão 1009, né? Doutrina das Penas Eternas. Esse capítulo aqui, eu diria que todos os capítulos aqui são importantes, né? Mas eu diria assim que ele é de suma importância, porque ele trata da aplicação da moral, estudada no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, como Kardec fala, né? Os Espíritos falam que é um código de moral universal. Mas desde que você entenda aquelas passagens trazidas por Jesus, e aquilo ali é interpretado à luz da doutrina espírita, ou segundo o Espiritismo. Então, o Kardec ele já começa essa segunda fase, digamos assim, da aplicação do Espiritismo, da doutrina espírita, na interpretação do Evangelho como um código moral, mas aqui nós também temos um desenvolvimento moral. Só que nós temos a aplicação dessa moral. Porque na doutrina, essa primeira parte, doutrina, a gente vai vendo o que é a igreja e não só a igreja, né, mas como se pensava, qual era a ideia do que se pensava do pós-morte, né, o que aconteceria, como é que seria. E na segunda parte, dos exemplos, são os espíritos relatando exatamente o que aconteceram, né, o que aconteceu com eles, em consequência de como eles viveram. Então, eu diria que o Evangelho desenvolve a moral e o céu e o inferno seria a sua prática. E o capítulo 7 ele assume uma importância muito grande na interpretação dessas penas eternas e todos esses quadros que a gente vai ter dentro desse capítulo. Capítulo 8, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, intervenção dos demônios nas manifestações modernas. E, finalmente, o último capítulo dessa primeira parte, capítulo 12, ou 12º, da proibição de evocar os mortos. É um desenvolvimento das questões 934 a 936 do Livro dos Espíritos. E eu acho muito engraçado. Engraçado não é bem a palavra, né? Mas eu acho, não deixa de ser, né? Muito engraçado, porque ao longo desses anos que a gente tem se dedicado ao estudo da doutrina espírita, quantas pessoas não vieram até nós justamente com uma grande dificuldade de refutar o que as pessoas que são cristãs, né, que são de igrejas, tanto, né, da religião católica como da protestante, falam que Moisés proibiu a evocação e que isso seria pecado, né? E que não é certo porque você está falando com o demônio e todas aquelas coisas. E aí a gente lembra de novo, nós espíritas somos mendigos pedindo esmola sentado em cima de um baú cheio de moedas de ouro. Porque nesse capítulo, o Kardec ele vai desenvolver todo esse raciocínio, ele vai trazer Moisés, ele vai trazer as passagens onde estão as proibições, ele vai trazer Levítico, ele vai trazer Deuteronômio, ele vai falar também do profeta Isaías, e aí ele vai fazer uma análise dessas passagens, né, mostrando que não existe uma proibição. A gente vai explorar isso ao longo dos nossos estudos. Mas, como eu falei, é bem engraçado, né? Porque o espírita ele não sabe refutar essas ideias, sendo que está dentro da doutrina espírita. Por isso, não querendo ser chato, mas já sendo, o espírita tem que conhecer o espiritismo. Ou, como Herculano Pires dizia, né?
no título de um livro, O Espiritismo, esse ilustre desconhecido. A gente tem que conhecer e aprofundar esses conhecimentos. Bem, já na segunda parte, nós temos os exemplos. Então, aqui, deixa eu só ver se eu dou uma adiantadinha aqui, que eu deixei lá para o final do slide. Eu vou trazer ele aqui, ó. Vocês vão lembrar, isso daqui foi da nossa apresentação, né? É a escala espírita, né? Então, para lembrar que lá no livro dos Espíritos, Kardec vai falar, já depois de ter analisado os fenômenos, de ter dialogado com vários espíritos, através de vários médios, os mesmos espíritos, através de outros médios, para fazer um controle universal do ensinamento dos espíritos. E aí, a primeira coisa que ele identificou é: quem é que está por trás dessas batidas? Quem é que está se comunicando? E aí ele percebe que nada mais, nada menos que são homens que já viveram na carne e que hoje estão no plano espiritual, como espírito. Mas nem, então, quer dizer, não é porque desencarnou que a pessoa vai virar demônio ou anjo. Ela continua carregando todas as crenças, todas as consequências da vida que ela levou. E ali, através desse estudo, dessa observação, ele começa a fazer a classificação desses espíritos. E ele começa, então, pela terceira ordem dos espíritos imperfeitos, né? São espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. É importante a gente aprofundar essa escala espírita, saber o que são impuros, o que são levianos, né? Essa classificação é muito importante da gente compreender. Então, ele classifica em três ordens. A segunda ordem são bons espíritos, que podem ser benévolos, sábios, prudentes, superiores. A primeira ordem dos espíritos superiores, dos espíritos puros. Então, ele classifica em três ordens, mostrando que os espíritos eles têm graus também, assim como a humanidade. Tem pessoas que são ignorantes, né? E tem pessoas que são sábias. Tem pessoas que são honestas, tem pessoas que são desonestas. Né? Cada um com a sua personalidade, cada um com sua identidade. Então, o Kardec ele faz essa análise e agora, quando ele traz a segunda parte do céu e inferno, em exemplos, ele vai dialogar com vários espíritos. E aqui eu fiz questão de chamar, eu faço questão de chamar a atenção aqui, olha só. Por isso que eu falo, essas obras, elas não foram lançadas como um romancista faz. A gente não vê entrevista de alguns escritores. Ó, seu fulano, o senhor já lançou a sua obra aqui, né? Qual vai ser a próxima? Ah, eu estou pensando. Ou seja, aquela história. O camarada só vai escrever o próximo depois que ele terminar esse que ele está trabalhando. O Kardec, ele já tinha os elementos. Então, você vai ver aqui que, ao longo, né, do amadurecimento da ciência espírita, e com esses diálogos com esses espíritos, ele vai classificando desde aquela época. Então, não é um livro que foi pensado de uma hora para outra. Como a gente já vem falando nos nossos estudos, o nosso ponto de vista é que o Kardec ele já tinha os elementos. É mais ou menos assim. Para mim, o Kardec, para mim, o Kardec é um arquiteto. O camarada ele pensou um prédio, né? Ele está construindo o primeiro andar, mas ele já sabe que torre que ele vai usar lá em cima. Ele só está aguardando os andares subirem, mas ele já sabe o que, é que ele quer. É assim que eu vejo Kardec. Né? Ele já tem o formato da obra, ele já sabe o que, que ele quer, e ele vai paulatinamente construindo. Porque se ele fizesse as coisas apressadas, ou se ele deixasse para ver como é que ficaria quando ele subisse o terceiro andar,
né? Poderia, a coisa poderia virar um monstro, né? Aqueles bonecos de barro que a gente começa a fazer, né? A perna é de um tamanho, daqui a pouco a gente vê que o barro vai faltar, aí a barriga já fica encurtada, a cabeça fica grande, e não é assim a obra de Kardec, né? Kardec ele já tem a obra na cabeça dele. Ele vai agora estudando, analisando, guardando essas comunicações. Então, quando a gente olha para o índice, a gente vai ver aqui, o primeiro capítulo ele vai tratar do quê? O passamento, a passagem, o desencarne, né? Ele vai trabalhar sobre isso. Como é que se dá, né? Segundo a ciência espírita, que está lá no livro dos espíritos e no livro dos médiuns. Então, no capítulo segundo, ele vai ter comunicações só de espíritos felizes. Aqui, vocês me perdoem, mas eu suprimi aqui, tá? Onde está aqui, né? Os colchetes, é porque está faltando a comunicação. Ou seja, não são todas as comunicações que se acham nas revistas, nos artigos, né? Ou pelo menos eu não dei conta de achar. Então, porque aqui, por exemplo, espíritos felizes, só para a gente ter uma ideia, os espíritos felizes é Samson, Jobá, Samuel Felipe, Senhor Van Durst, Six Denier e depois Dr. Demeury. Então, onde tem um colchete, né, é que tem mais comunicações, mas que eu não consegui encontrar a comunicação relacionada no artigo da Revista Espírita. Então, aqui, até para efeito de estudo, vai ficar aqui esse material. Quando vocês estiverem estudando, vocês vão ter o índice completo, façam só as suas marcações aqui. Daqui foi mesmo para ajustar a nossa apresentação. Então, o Espírito Felizes, do senhor Sanson, nós temos Revista Espírita, maio de 62, são dois artigos. E em junho de 62, senhor Jobá, março de 62, doutor Demeury, março de 65, a senhora viúva Foulon, nascida Wallis, março de 65. Alguns aqui eu coloquei entre parênteses o nome do artigo porque eu achei meio difícil de achar. Então, quando você já tem aqui o artigo, é mais fácil, né? É só entrar lá, escrever necrológio, já vai aparecer. E assim por diante. Então, Jean Reynaud, Antônio Cousteau, a senhorita Emma, a doutor Vignal, a senhora Anne Gourdon. Então, aqui, ó, 63, 63, 63, 65, 61. Né? Esse livro foi lançado em agosto de 65. Então, a gente já vê comunicações aqui desde 61. Vamos, então, para o capítulo terceiro, que são os espíritos em condição mediana. Aí a gente começa a ver a escala espírita, né, aqui no índice. Aqui tem outras comunicações anteriores, e aqui, Marquês de São Paulo, Cardon, médico, Revista Espírita, outubro e agosto, né? 61, 63. Espíritos sofredores. Aí aqui ele vai, antes de mais nada, desenvolver o tema do castigo, segundo o Espiritismo. Deus castiga? Ou será que são consequências das nossas escolhas? Tem um artigo relacionado em outubro de 60. Aí aqui sim ele vai trazer o Dr. Novel, François Riquier, Claire, né? Então, 60, 60, dezembro de 60, agosto de 61. No capítulo dos suicidas, capítulo 5, nós temos Suicida da Samaritana, o pai do alistado. Olha só, é Revista Espírita junho de 58. E esse de 60 aqui, deu um trabalhinho para achar o pai do alistado, que eu não sabia quem era esse pai do alistado.
fiz uma busca e a gente vai descobrir que o artigo da Revista Espírita de agosto de 1860 é O Suicida da Rue Quincampoix. Eu levei um tempo para aprender a pronúncia, né? É O Suicida da Rua Quincampoix, né? Faltou um I aqui, perdão, né? É Quincampoix, que se lê Quincampoix. Então, quando vocês digitarem aqui, vocês vão encontrar que é o pai do alistado. E aqui continua, outros suicidas, né? Revista de 63. Esse aqui é que eu chamei a atenção do Fernando, que quando eu mandei o artigo para ele, o artigo não, a foto do meu livro para ele, eu tinha escrito o suicídio por amor aqui embaixo, no Luiz e a Costureira de Calçados. Foi um equívoco. Suicídio duplo, por amor e dever. Esse artigo está na revista de julho de 62 com o título Suicídio por Amor, e não aqui embaixo, tá, Fernando? Né? Luiz e a Costureira de Calçados, setembro de 58. Um ateu, revista espírita de 61, com o título O Suicídio de um Ateu. Continuando, nós temos agora o capítulo sexto, Criminosos Arrependidos. Nós temos duas comunicações com referências na revista espírita de 58 e de 60. Essa revista espírita de 60, ela não sai da nossa cabeça, porque quando a gente for estudar, são muitas comunicações, e que na revista espírita está muito mais completa as comunicações. Aliás, os artigos da revista espírita elas são mais completos. No Céu e Inferno, Kardec ele faz mais ou menos uma síntese, né, da história. Mas você vai achar lá com o título de História de um Danado. Ele não dá nem o nome do espírito, mas no Céu e Inferno ele dá o nome do espírito. Curioso. Esse aqui é um artigo que a gente não vai esquecer, porque quando a gente está estudando, é um espírito que dá uma bofetada, né, na cara de uma pessoa, e a gente começa no estudo que a gente estava fazendo, a gente achou muito excêntrica essa história. E é uma história bem longa, né, bem interessante. Ele vai trazer aqui também, que é o espírito de um criminoso. E, finalmente, o espírito de Jacques Latour, né, que é a terceira comunicação que nós temos aqui na Revista Espírita, duas, uma em outubro de 64 e uma de novembro de 64. Capítulo 7, Espíritos Endurecidos, Castigo pela Luz e uma ex-rainha da Índia. Essa ex-rainha da Índia, ela sempre me chamou muito a atenção. Esse daqui é de 58, hein? O artigo está como a Rainha de Old. Por que me chama a atenção? Porque nós temos uma rainha no Evangelho segundo o Espiritismo, mas o exemplo daquela rainha é que ela começa a comunicação dela falando: Poxa, quando eu cheguei aqui na radicidade, eu percebi que quando eu era viva, quantos não se curvavam para mim, né? Eu era uma rainha e hoje eu vejo a minha pobreza espiritual e aqueles que eram meus servos são muito maiores que eu espiritualmente falando, né? Uma comunicação belíssima que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por que chama atenção o que eu estou falando para mim, pessoalmente? Porque essa daqui é o oposto daquela. Ela, no desencarne, ela percebe as falhas dela. E essa aqui permanece, né, com seu orgulho, permanece ainda. Então, por isso que a gente fala qual é o tempo de duração do castigo, né? É o tempo em que o espírito não se arrepende, né? Então, cada qual segundo as suas obras. Isso tudo vai ser explorado dentro da moral de Jesus, tanto no Evangelho como no Céu e no Inferno. Finalmente, o capítulo oitavo, Expiações Terrestres. Então, nós temos aqui o espírito de Julien Marie, a mendiga, Max, o mendigo, uma história interessantíssima, né? De um homem que tinha sido rei, depois ele reencarna, né?
pobre no mesmo lugar onde ele foi rei, história de um criado, a pena de italiano, um deficiente mental, Clara Rivière. Então, é um livro que, se a humanidade, eu não vou falar assim, né? Não é o espírita, mas se o homem, né? O homem enquanto humanidade, né? Lesse e meditasse, ainda que ele olhasse como um conto, é uma obra para que a gente aprofunde a nossa reflexão em cima da nossa vivência. Por isso que, a meu ver, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá as bases morais, como um código universal trazido pelo Cristo, e aqui a gente vê a aplicação ou a não aplicação, ou melhor dizendo, a boa aplicação ou a má aplicação, as consequências. Uma coisa que eu queria comentar rapidinho para a gente encerrar essa apresentação e a gente conversar um pouquinho, é uma coisa que eu não falei, na verdade, quando eu estava me referindo ao anúncio das publicações aqui, né? Que ele anuncia que está em fase de impressão e que depois ele vai anunciar que está já à venda. Bem, o que eu queria comentar aqui é o seguinte: quando Kardec ele vai publicar o livro, ele faz 3.000 impressões. Ele lança a primeira edição com 1.000 publicações, né? Com 1.000 edições. 1.000 edições não, como é? 1.000 livros, certo? 1.000 unidades. Esgota-se muito rápido isso. Quando esgota rapidamente, ele em seguida ele já coloca para vender a segunda edição. Esgota rapidamente. E aí ele coloca a terceira edição, né? Então, o esgotamento das obras foram muito rápido. Isso aqui é uma reflexão, um pensamento meu que eu quero dividir com vocês, tá? Não estou falando que isso daqui está escrito em alguma parte, não. Daqui é uma coisa que, quando a gente vê essa comunicação que nós trouxemos na apresentação, com essa documentação que está no arquivo do Canuto Abreu, e que está disponibilizado no projeto Allan Kardec pela página da internet projeto Kardec.Universidade Federal de Juiz de Fora.br, né? Então, aí embaixo tem. O documento é um número de 144. Mas quando a gente lê isso aqui, o Kardec consultando os espíritos sobre a obra, né? Ele fala: vejamos, agora que já passou algum tempo desde a publicação do meu último livro, Céu e Inferno, diga-me um pouco qual a impressão que ele tem causado ao público. Olha o que ele fala, o espírito, né? Você não acreditaria, mas do total de vendas, há um bom terço, e mesmo mais, nas mãos dos jesuítas. Bem, o que eu fico pensando quando eu leio essa comunicação? Nós temos um problema, né? Porque você não tem, você não acha essas edições em lugar nenhum. A segunda edição, a terceira edição, você não acha essas edições. Aí, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, será que os jesuítas compraram tudo? Porque você não encontra essas edições, né? Você só tem a primeira e depois você vai ter quarta, quinta, sexta lá. E aí a gente entra naquela polêmica lá, daquela edição, né? Que no nosso ponto de vista não é original de Kardec, né? Porque não, enfim, não vamos entrar nesse mérito de novo. Mas ele fala assim: haverá muitas refutações. Assim vejo, mas não sabem onde atacá-lo. Eles estão muito constrangidos, foram pegos e açoitados com suas próprias forças. O que é açoitado com suas próprias forças? Como eles estão acostumados a bater, né, nos outros, com essa mesma força eles estão apanhando. Esse é apenas o texto do nosso ensinamento, não se pode dizer nada. E, entretanto, tenta-se. E o notável é que todos concordam em começar a refutação pelo final, porque não se pode atacar o início. O que ele está falando aqui? Atacar o final do quê? Da obra.
qual é o final? Os exemplos, as comunicações. Nós podemos atacar o final. As comunicações que a gente vai falar que é coisa do demônio, do diabo e tal, mas a primeira é irrefutável, porque é dentro de uma lógica. E quem está falando isso daqui, né, é um espírito e é do ponto de vista dos jesuítas, porque até então eles não tinham nenhum argumento tão bem fundamentado na razão e na lógica como é apresentado aqui nesse livro. Lembrando que essa fundamentação começa no Evangelho, né? Olhando todas aquelas coisas em volta da figura de Jesus como o próprio Deus, e Kardec não trata, né? Kardec trata o Cristo como um espírito superior, né? Filho de Deus, como assim como todos nós. Mas nós sabemos que essa questão da Santíssima Trindade, a gente vai ter notícia disso, né? Nos concílios iniciais, lá com os sacerdotes que vão entrar nessa questão da Trindade, com Ário e por aí vai. Mas, enfim, eu não vou ler essa comunicação porque nós já lemos na apresentação e quem estiver assistindo pela primeira vez esse estudo, é só recorrer lá na apresentação de O Céu e o Inferno, que essa comunicação e outras coisas estão na íntegra lá para a gente ter um melhor atendimento, um entendimento. Então, eu vou interromper aqui a nossa apresentação para a gente conversar um pouquinho. Fernando, Acho que quer foi falar alguma muito coisa? bom, Mário, o que tu colocou das comunicações registradas nas revistas espíritas, porque é exatamente o que tu dissestes comprova exatamente, né, que Kardec já tinha esse edifício todo elaborado, todo na mente dele, né, já estava todo o material ali. Ele só foi construindo os andares, né, porque a obra toda já estava delineada. E como foi muito legal isso que tu colocou, sabe? Dá uma sustentação a essa tua ideia, sabe? Muito, muito bom mesmo. Olha, Disso. uhum. Não tem muita coisa aqui que eu sempre friso. Olha, isso daqui como eu falei, é, é o meu ponto de vista, tá? Que eu estou dividindo com vocês. E, aliás, longe de nós aqui, né? Nos arvorarmos e ser o dono da compreensão e da verdade. Pelo contrário, aqui a gente está fazendo justamente uma, um brainstorm, né? Uma tempestade de ideias aqui, né? Para a gente analisar, pensar. Mas quando a gente começa a estudar, é como se, não sei, quando eu começo a estudar com Kardec, a impressão que dá é essa. Ele já tinha um ideal. Eu não sei se isso pode ser influência, né, das coisas que eu li do La Chatre, que eu já comentei com vocês, né, que ele mesmo fala que o Kardec, desde os 15 anos, ele já tinha, né, um sonho de fazer com que as religiões elas se entendessem, né, dentro de um entendimento mais fraterno e mais lógico e racional, né? Agora, isso daqui ficou muito na minha cabeça porque o Kardec ele não refuta isso, ao contrário daquele padre que fala que ele andava, né, pelas ruas lá de Lyon, ele falou, mas eu nunca morei em Lyon, né? Ele vai lá e desmente. E nesse caso, não, não. E outra, ele colaborou também com o La Chatre, naqueles verbetes ali e tal. Ele não... Então, quando você vai começar a olhar quem era Rivaio, vai vendo a codificação. E é uma pena, porque a gente não tem tantos detalhes. Agora, na verdade, eu acho até que a gente está sendo muito privilegiado, né? Porque apareceram muitos documentos, né? Esses documentos do Canuto, que até onde eu saiba, posso estar enganado, mas a gente não tem nenhum décimo publicado ainda, né? Do que eles têm lá guardado.
Eu sei da dificuldade que é de trabalhar com esses documentos, mas não deixa de causar, assim, uma certa apreensão, porque a gente quer saber o que que tem nesses documentos. E um pouco que a gente já viu desses documentos complementa muito, né? Complementa muito para a gente ter uma visão mais ampla. Mas essa coisa de olhar a ideia do Kardec, principalmente com relação à religião, mas não é dessa religião que a gente está falando, que o Espiritismo virou uma religião que praticamente há um sincretismo hoje no movimento espírita, né? Você vê ainda o movimento espírita muito igrejeiro. A própria interpretação do Evangelho, ela é muito igrejeira. Então, quer dizer, quando a gente começa a olhar para a história e ver como é que Kardec começa a trabalhar e como é que ele vai apresentando as obras, a gente vê que não foi nada apressado. E com certeza ele já tinha muito material que ele foi guardando, publicar para o momento certo. Só uma coisa que eu queria lembrar, que em alguns estudos passados eu ia comentar e acabei não comentando, mas que foi dito na apresentação sobre uma breve biografia de Kardec. Outra coisa que a gente tem que pensar nesse contexto todo é o contexto que ele vivia sob o império de Napoleão III, né? Porque o Napoleão, para ele ter a igreja como aliada, ele dá muito poder para a igreja, né? Então, o próprio ensino, que era laico, não é mais. Agora, quem domina isso são os jesuítas, né? A igreja. Então, o próprio Kardec tem que ter muito cuidado com o que ele vai escrever, de que forma ele vai. Ele foi muito atacado. Por isso que quando você olha para aquele contexto e vê o trabalho que ele está fazendo, você vai vendo que ele vai construindo bem devagar a obra, mas com consistência, né? E o Evangelho já foi, assim, fenomenal, a forma como ele trabalhou. E aí ele vai construir o céu e o inferno, né? Que é uma obra, como a gente leu agora há pouco, o comentário, irrefutável. Os argumentos que ele usa, irrefutáveis, na obra inteira, né? No final, aqueles exemplos. E a gente não pode deixar de lembrar da Gênese, que é a cereja do bolo. A gente não pode esquecer que Kardec é fruto do movimento iluminista, onde se necessitava muito das explicações, dos porquês das coisas, certo? Então, para entender Kardec, a gente precisa entender como foi esse movimento iluminista também. É isso que eu penso. A gente teve a oportunidade de falar isso naquela biografia, né? Uhum. Falando justamente, né, de Rousseau, ah, doutrina espírita. Aliás, qualquer Pestalozzi. assunto, na verdade, né? Qualquer assunto que você vai estudar, que está nos anais da história, tem que saber, né? Inclusive literatura da época. A gente, para entender muitas coisas aqui, a gente não leu bastante coisa. Por exemplo, o Kardec, quando ele escreve o título do Evangelho segundo o Espírito, ele coloca Imitação do Evangelho. Quando você aprofunda essa história, por que imitação, aí você vai entender que na época se utilizava muito imitação de Maria, imitação de Jesus, que significava que era para você ter aquela pessoa como referência. E você seguindo os passos daquela pessoa, né, você se tornaria igual a ela. Então, a imitação de Cristo, aliás, nós baixamos o livro e eu achei em português, é belíssimo. Né? O livro é belíssimo. Né? Então, aí quer dizer, aí a gente começa a entender as coisas.
você vê que tem tanta coisa bacana, e tanta coisa bonita para explorar dentro da doutrina espírita, né? E às vezes as pessoas ficam recorrendo a temas externos. Então, às vezes, se um grupo de estudo numa casa espírita deixasse de estudar romance e começasse a estudar a história do espiritismo, ou pelo menos as obras que serviram de base para o pensamento humano ali naquela época, conhecer a história da própria época que Kardec viveu, né? Quando você vai estudar a história, você vê aquela guerra franco-prussiana, bem no meio do movimento espírita que estava, né, logo pós-morte de Kardec ali. Estava muita coisa acontecendo. A gente não entende por que as coisas não. Então, eu acho que tem muitos temas para a gente explorar que ajudam a compreensão da própria doutrina espírita, Uhum, né? Que são coisas que estão na periferia. A gente tem um foco de estudo, né? A obra de uhum, Kardec. Mas, como a gente costuma falar, o espírita não é alienado. O espírita lê de tudo, até o que não é espiritismo, né? Mas você tem que ter foco, porque se você não tiver uma base, se você não criar uma base de julgamento, de crítica, você acaba confundindo conceitos externos com conceito doutrinário espírita, né? Mas é isso. Hoje eu pensei em trazer somente isso mesmo, para a gente fazer um esquenta, até mesmo porque não cabia eu fazer essa introdução e depois ler a introdução, né? O prefácio, aliás. Mas o prefácio também é outra pedrada na cabeça, né? No bom sentido, né? No bom sentido.